Meus irmãos, nós lemos um texto aqui, escrito em Mateus, onde Jesus demonstra aqui o verdadeiro interesse dele na nossa vida, na sua vida, no nosso ser. Em toda a Bíblia, quando nós lemos esta palavra, nós vamos ver Deus, ele tratando com o homem de uma forma diferente, buscando no homem sempre o ajudar, sempre tratando com zelo, com respeito, com honra, e tentando dar ao homem a dignidade da vida, tentando dar ao homem o respeito, o amor, a esperança, a dignidade de uma casa, de uma família, da sua vida pessoal. Todas as vezes que nós vamos ler a Bíblia, que Deus se refere ao homem, ele é tentando trazer o homem para perto de si, tentando trazer o homem, tirar o homem de uma escravidão, de um pecado, e trazer o homem para perto de si, para que este homem ele possa produzir, ele possa ser digno, ele possa ser respeitado, ele possa ser honrado. O texto que nós lemos aqui no início de João, do Evangelho de João, do capítulo de número 15, onde Jesus se declara a videira verdadeira e diz que todo aquele que está ligado à videira verdadeira vai dar frutos, e todos aqueles que não estão ligados, ele diz, é como o galho seco que será cortado e lançado no fogo. Então Deus ele sempre quis trazer o homem, ou sempre quer que o homem esteja perto dele. E Deus olha para o homem e em determinado momento e vê o homem cansado, destruído, dilacerado, afastado-se dele desde lá do jardim do Éden, quando aconteceu que ele desobedeceu uma ordenância divina para que ele não viesse comer do fruto que estava ali, aonde Jesus fala, olha, come de todas as árvores, de todas as frutas, mas desta que está aqui, que produz a vida e a morte, dessa você não vai comer. E desde então que o homem desfrutou daquela fruta, comeu, participou daquele fruto, ele se afastou de Deus. E em toda essa trajetória, Deus sempre quis trazer o homem novamente para perto de si. Até o momento em que desce Cristo, em que vem Jesus Cristo, desce à terra, se despindo da sua glória, despindo da sua riqueza, despindo do seu trono, para trazer a nós novamente uma riqueza. Em 1 Coríntios, ele vai falar, olha, aquele que era rico em glória, aquele que era rico em abundância, se fez pobre, para que eu e você alcançássemos de novo esta riqueza. Ou seja, nós éramos miseráveis, nós éramos pobres, estávamos dilacerados, nós estávamos perdidos. E o texto diz que Cristo se fez pobre para que em nós habitasse uma riqueza. Mas o mesmo apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, nós que somos vasos de barro, temos em nós um tesouro que ele é invaliável, muito caro, que dinheiro não pode comprar. E ele estava falando do Espírito de Deus que habita em nós. O texto que nós lemos, ele diz, olha, vós que estáis cansados, vós que estão prestes a desistir, vós que estão sobrecarregados, vós que não mais têm ânimos de vida, vós que estão pensando em desistir, ele fala, vinde a mim, tome sobre vós o meu jugo, que é leve e que é suave. Aprendei de mim que sou manso, aprendei de mim que sou honesto, aprendei de mim que sou zeloso. Ou seja, nós perdemos todas as características bondosas que Deus tinha colocado em nós. O livro de Filipenses, ele vai dizer, olha, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é amoroso, tudo que é bondoso, se era alguma virtude, nisto pensais. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele estava retratando ali com o homem, dizendo, olha, todas essas virtudes boas de nós foram perdidas. E Deus quer trazer de novo estas virtudes para os nossos corações. Deus quer trazer de novo estas bondades e este amor para os nossos corações. Ao texto que nós lemos no começo, no último versículo, ele diz, olha, e o mandamento de Deus é este, que ameis uns aos outros. Ele diz, olha, eu obedeço os mandamentos dos meus pais e eu estou nele. E eu cumpro a vontade de Deus sobre mim. Aí nós vamos ver Cristo falando este versículo e fala, olha, amai uns aos outros. Este é o mandamento principal do Pai. Aí nós vamos ver Cristo passando por perseguição.
Aí nós vamos ver pessoas procurando matar Cristo. E ele diz, olha, amem uns aos outros. Aí nós vamos ver Judas quando for entregar Jesus aos soldados romanos para que o crucificasse. Chega ali nele, dá um beijo nele e ele fala, olha, amigo, meu amigo. A vontade de Cristo nunca foi perder alguém, mas a vontade de Cristo sempre foi trazer o homem para perto dele, independente das suas ações, independente daquilo que ele viesse a fazer. Agora imagine alguém beijando o seu rosto, lhe abraçando, como um sinal para que alguém viesse lhe ferir. Imagine alguém se aproximando de ti para que lá na frente alguém viesse te derrubar, te dar um tombo, aproveitando-se das suas virtudes, aproveitando-se das suas bondades. E este mesmo Cristo olhar para esta pessoa e dizer, olha, amigo, sabendo de todas as intenções, sabendo de todos os desejos do seu coração, mas Deus ele traz uma importância muito grande para o homem. Evangelho de Mateus, quando ele se refere à ansiedade, à preocupação do homem com o que comer, com o que vestir, com o que trazer para a sua casa no dia de amanhã, ele traz um ensinamento e diz, olha para os lírios do campo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória conseguiu se vestir tão bem. As riquezas não foram capazes de vestir o homem tão bem quanto os lírios do campo. Detalhes, pela manhã eles estão vivos, mas no final do dia já estão murchos. Ainda assim o Senhor cuida deles. Eles olham para as aves dos céus, que não plantam, que não colhem, que não fiam, mesmo assim eles comem. Tem aonde sentar, tem aonde dormir, tem aonde repousar, tem os seus ninhos para repousar a sua cabeça. E ele olha para os homens e diz, porventura vós não tem maior importância para Deus? Deus cuida dos lírios do campo que morrem no mesmo dia, Deus cuida das aves dos céus, e não irá cuidar de vós? Em outro lugar, quando Cristo estava curando o homem enfermo de uma mão raquítica, encolhida, chegam ali alguns homens e falam, olha, não é lícito trabalhar no sábado. Ele olha para aqueles homens e diz, olha, seus hipócritas, quem de vocês que tivesse uma ovelha e ela caísse em um buraco, ela estivesse em perigo, fosse em um dia de sábado, vós não fosse lá resgatar, tirar ela de lá? Quanto mais uma vida, quanto mais um homem. Deus ele sempre se importou conosco. Não é desejo de Deus ver eu desistindo, eu triste, eu sobrecarregado. Não é a vontade de Deus esta. Mas ele diz que a vontade de Deus é que todo homem venha ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. Que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Mas que verdade é essa? A palavra de Deus. Aonde Jesus disse, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Muitas das vezes a gente está angustiado, a gente está penoso, nós estamos destruídos, o nosso interior está arrebentado. Mas a palavra de Cristo, a palavra de Deus para as nossas vidas, ele olha, vinde a mim, você que está cansado. Todas as vezes que nós nos sentimos dessa forma, nós temos alguém para depositar a nossa vida, dobrar os nossos joelhos e ele restaurar as nossas forças, ele restaurar novamente os nossos ânimos. Foram quantas dificuldades nós já enfrentamos? Aí nós não desistimos, porque nós somos fortes, não, porque a graça de Deus ela é sobre nós. Porque a misericórdia de Deus ela é sobre nós. Porque as benevolências do Senhor ela é sobre nós. Ninguém consegue caminhar num mundo pervertido como este se a graça de Deus não estiver. Porque é um ataque maligno sobre nós. Há um ataque no mundo espiritual que nós enfrentamos.
A Bíblia diz, olha, o inimigo da nossa alma, ele não dorme. E ele está constantemente procurando uma brecha para nos atacar. Mas a mesma Bíblia ela vai dizer que o guarda de Israel, ele não toscaneja. Também está com os olhos fitos sobre nós para nos guardar. Para guardar a nossa vida, para guardar a nossa casa, para guardar a nossa família. Para proteger as nossas vidas dos ataques, da destruição, da desistência, dos fardos pesados. Ele diz, olha, tome de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só em Cristo nós vamos encontrar a verdadeira esperança. Só em Cristo nós vamos encontrar a verdadeira salvação. Só em Cristo nós vamos encontrar a verdadeira paz. Só em Cristo nós vamos encontrar aquilo que verdadeiramente o homem precisa, que é preencher o seu coração com a verdade. A Bíblia nos diz para nós procurarmos a Deus. A Bíblia nos diz para nós estarmos perto de Deus. A Bíblia nos diz para nós buscarmos a Deus em todos os instantes. Porque a vontade de Deus é que nós estejamos com a nossa vida e o nosso coração cheio de Deus. Irmão, e as dificuldades que tem, e as faltas que nós temos na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, e ele diz, olha, eu aprendi a ter, também aprendi a não ter, aprendi a viver em abundância, também aprendi a viver em escassez, mas em todas estas coisas, eu me alegro no Senhor da minha salvação. As circunstâncias é que ela não pode nos tirar o prazer e a gratidão que nós temos em Cristo Jesus. As lutas, os ataques, os malfeitores, tudo que nos rodeia, não pode tirar de nós a graça de Deus que está sobre nós. Mas nós precisamos entender que Cristo, ele peleja por nós. Nós precisamos entender que Cristo, ele está sobre nós. Nós precisamos entender que Cristo guerreia por nós. Nós precisamos entender que é em Cristo quem pega nas nossas mãos todas as manhãs e nos coloca de pé. Porque se não fosse esta graça sobre nós, a Bíblia vai dizer que os nossos inimigos já teriam nos consumidos vivos. Que nós possamos nos continuarmos de pé, aonde Deus nos colocou. Que nós possamos continuar firme no propósito que Deus nos escolheu e nos chamou para executar. Porque fiel é aquele que nos fez a promessa.